Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de passo a passo. Eu tava não, né? Estou fazendo aqui um centro de mesa no modelo Flores e me veio aquela questão na cabeça, né? Que crochê assim como a gente, ele é único, né? Assim como cada pessoa tem sua impressão digital, o crochê ele é único para cada um. E também ele tem bem aquela questão de adaptação, né? Então, assim, já tem um certo tempo que eu tenho uma cliente que ela tá namorando esse centro de mesa, né, no modelo Flores, e é um trabalho que eu nunca fiz, sendo bem sincera, nem a questão aqui desse tipo de flor ou porta-copos, enfim, né? Nunca fiz esse trabalho assim desse jeito. E aí, para mim, tá sendo um desafio. Eu tenho um ponto, um jeito do meu ponto, eu acho ele diferente. Então, assim, praticamente toda videoaula, todo passo a passo, eu preciso estar fazendo adaptações, então é muito raro ter um passo a passo que vai casar ali certinho no meu ponto, que vai ficar com o tamanho da videoaula, que vai ficar com o caimento da videoaula. Então, assim, eu trabalho com crochê desde 2020, desde fevereiro de 2020, e aí, desde o meu primeiro trabalho, eu entendi que, no caso do meu trabalho com barbante, tá? Eu já sei fazer crochê há um bom tempo. Acho que desde aí do início da minha adolescência, pré-adolescência ali, mais ou menos. Então, hoje em dia eu tenho 31 anos. Então, assim, eu tenho um certo conhecimento, uma certa dominância do crochê. Tá? Então aí, quando eu fiz o meu primeiro trabalho com barbante, que foi em 2020, eu percebi, né, que eu precisaria ir trabalhar com adaptações nesse quesito do barbante. E aí, essa questão para mim, ela foi bem tranquila, tá? Na realidade, foi bem tranquila essa questão. E aí é aquele negócio, né? Crochê lhe dá a possibilidade de você errou, faz de novo, desmancha, reinicia, até você acertar, até ficar um resultado satisfatório, pelo menos para você. E comigo aqui não é diferente, né? Eu faço de tudo para entregar um resultado que esteja satisfatório para mim, tá? Não sou assim uma pessoa totalmente exigente e ali perfeccionista ao extremo, mas eu não gosto de entregar trabalhos que eu fique ali na cabeça, poxa, eu poderia entregar um resultado melhor, eu poderia fazer melhor, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter alterado isso ou aquilo e não gostar muito do resultado final, né? Então, assim, esse trilho, centro de mesa, flores, eu procurei bastante, né? Venho pesquisando aí há bastante tempo. Sendo bem sincero, eu acho que desde junho, julho, que eu tenho essa cliente interessada nesse centro. E aí eu venho prolongando, 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 né? E aí agora eu achei que seria o momento perfeito para mim tentar. E aí eu comecei a fazer, né? Eu comecei aqui por esse daqui, só que em comparação à referência que ela me deu, as cores tá bem diferente. Então, eu resolvi deixar ele de lado, né, e reiniciar aqui um trabalho do zero, tá? Então, assim, esse daqui, ele tá mais focado nas cores da inspiração que ela me mandou, né? Ela não quer exatamente igual à inspiração, até porque eu falei com ela que isso é impossível, até porque a inspiração que ela me mandou foi feita no barroco, né? Aqui são barbantes, né? De marcas diferentes. Então, aqui eu tenho Cadore, eu tenho Crochética, Euroroma, Amazônia, tenho Supremo. Então, assim, tá bem aqui uma saladinha de marcas e tudo mais, né? Então, eu já deixei bem claro para ela
que eu vou conseguir tonalidades próximas, né? Esse amarelo canário mesmo tá bem idêntico, pelo menos na foto que ela me mandou, eu tô achando ele bem idêntico ao da foto, tá? Entre outras cores aqui que estão bem aproximadas, e eu também expliquei a questão para ela que mesmo que fosse barroco, tem a questão da mudança de lote, né? Então, as tonalidades ali muitas das vezes não batem, justamente aí por essa questão do lote também. Bom, então, enfim, né? Para fazer aqui o primeiro, eu fiz seguindo a videoaula, tá? Não consegui obter um resultado satisfatório, então aí agora eu parti por faz e desmancha até obter um resultado que me agrade, né? Até obter ali um resultado que fique minimamente mais retinho, que fique mais organizado, sem precisar estar passando a mão, sem precisar estar arrumando. Eu, sinceramente, não gosto disso. Ou eu entrego um caimento ok, ou eu não entrego, tá? Então, assim, não tem, ai, mas aí ela passa um ferro antes de usar, ou passa a mão, ou faz uma misturinha de amaciante com água e álcool e borrifa para esticar a peça. Não. A peça ela tem que sair daqui com o caimento minimamente perfeito, sabe? No mínimo, assim, tem que ter um caimento ok, onde a pessoa jogue a peça no chão, na mesa, onde for, e tem aí um caimento bem ok. Então, assim, esse é o resultado que eu cheguei agora, né? E é o que eu vou estar passando aqui nesse passo a passo. Eu sei que essa abertura ela já tá muito longa, mas eu gosto, né, que seja assim, eu prefiro que seja bem explicadinho, que seja bem detalhado. Esse daqui é o resultado que eu iria entregar, tá? Então, tá assim, desse jeito, ó. Ele tem ainda umas ondulações. E sendo bem sincera, no dia que eu fiz essa parte aqui, esse foi o melhor resultado que eu cheguei, tá? Com essas ondulações e tudo mais. Então, assim, a receita, ela é aqui, é simples, tá? Ela é simples. E, ao mesmo tempo, ela quebrou a minha cabeça, porque eu imaginei assim, vai dar certo, né? Ó, pode prestar atenção que esse daqui, ele já tá bem mais esticadinho. Esse daqui também, né, que tem todas as pétalas pregadas, eles estão mais retos. Mas os que estão na ponta, ele tá mais embabadado, tá vendo? Então, assim, não é um resultado legal, não é um resultado aqui que me agradou, e eu, sinceramente, eu não vou entregar esse resultado para minha cliente, tá? Então, aqui, o que é que eu vou estar fazendo? Esses daqui, eu vou estar desmanchando, e aí depois eu vou estar dando continuidade a esse trabalho, certo? Então, eu vou deixar aqui ele de lado. E, aliás, antes de eu deixar ele de lado, eu vou te mostrar aqui a diferença, ó. Dentre todos os testes que eu tinha feito quando eu comecei a fazer isso daqui, o melhor resultado que eu obtive foi esse, né? Essa receita aqui, nessa parte aqui, ela é 4 pontos altos, né? São 2 em cima de cada ponto da carreira anterior, né? Então, aqui temos bloquinhos de 3 pontos. Então, em 2 pontos, são feitos 2 pontos altos juntos, né? E aí, aqui nesse eu fiz 3, né? Um eu fiz com 2 e fiz aqui um outro sozinho. E fiz aqui 3 correntinhas de separação, né? E aqui dentro tem 7 pontos altos. Então, daqui, a diferença desse daqui para a videoaula é um ponto a menos aqui e também uma correntinha a menos, tá? E aí, esse foi o resultado que eu obtive, foi um melhor resultado. Então, assim, se passar a mão, se der uma ajeitadinha, ele fica bem melhor, mas os do meio, né, fica aqui tranquilo, ele fica certinho, ele fica alinhado e tudo mais, tá assim também porque tava dobrado. Só que aí a questão minha cliente, eu não quero que a minha cliente tenha esse trabalho, né, de estar sempre alinhando a peça e tudo mais. Então, assim, pensando nisso, quando eu fui reiniciar aqui esse trabalho, eu resolvi alterar essa questão. E aí, estudando mais um pouquinho, fazendo e desmanchando mais um pouquinho, eu cheguei aqui nesse resultado, né? E esse resultado aqui, ele é o mais próximo possível que eu consegui chegar da videoaula.
né? Então, olha aqui, ele já tem os 4 pontos altos, né? E de separação, aqui eu também utilizei 3 correntinhas. Sendo bem sincera, eu testei primeiro com 3 correntinhas, deu certo, e aí eu preferi não alterar mais, tá? Então, assim, nessa questão aqui, tirando o detalhe, né, que eu vou fazer aqui, os 2 detalhes que eu vou fazer aqui nessa parte de cima, tá bem aqui fiel à videoaula, né? Então, assim, pela foto, não vai se perceber não vai perceber diferença entre o meu trabalho e o trabalho da foto, tá? O trabalho das videoaulas que tem aqui no YouTube, enfim. Bom, então, sem mais enrolação, vamos lá para a videoaula também, para não ficar aqui longo demais, tá ok? Então, eu vou estar utilizando aqui essas cores, né? Que é o que eu vou estar utilizando ali naquele trabalho. Mas como são cores claras, eu optei por estar trazendo aqui, né? Que eu acho que vai ficar bem ok. Ó, eu vou estar dando início aqui com um círculo mágico. Deixa eu tirar aqui para não ficar atrapalhando o foco. Vou estar iniciando aqui com um círculo mágico, né? Então, se você não sabe fazer o círculo mágico, eu vou te mostrar aqui do jeito que eu faço, né? Então, passo aqui, dou uma volta no fio e passo aqui sobre a parte de cima. E aí, agora aqui eu venho, introduzo a agulha dentro do círculo e puxo aqui o fio de fora, tá? Sendo bem sincera, eu não gosto muito de deixar a pontinha muito grande, não, porque não vejo necessidade, tá? Então, aqui agora eu subo 3 correntinhas. E aqui dentro desse círculo mágico, eu vou colocar 12 pontos altos, contando já com as correntinhas, tá? Tem trabalho que eu prefiro ignorar a correntinha, né, e fazer ali um ponto alto para finalizar. Só que sendo bem sincera, ele, pelo tamanho desse trabalho, eu prefiro fazer, contar aqui com as 3 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui meus 12 pontos altos e já volto. Feitos os 12 pontos altos, né? Agora eu vou estar fechando aqui o círculo mágico. E aí agora você vê como você vai fechar, né? Se você vai deixar ele bem apertadinho ou se você vai deixar aqui o meio aberto, enfim, né? Eu sempre fecho ele aqui todinho, eu prefiro fechar todinho. Então, aqui agora eu vou vir na terceira correntinha que eu fiz e vou entrar aqui e puxar meu fio. Daqui agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Para mim, 4 correntinhas, ela é o suficiente. 2 correntinhas para mim dá a altura do ponto alto melhor do que 3 correntinhas, tá? Que normalmente fica um espaçozinho e aí eu não gosto desse espaço, mas 2 correntinhas fica a altura ali certinha e não deixa um buraco entre um ponto alto e outro. Então, aqui agora, né, as 4 correntinhas, 2 são para alturas do ponto alto e 2 equivale à separação. Né? Então, aí agora eu venho aqui no próximo ponto do lado e vou fazer aqui um ponto alto e mais 2 correntinhas. Então, para cada ponto de base, vai ter um ponto alto com 2 correntinhas de separação, tá? E assim por diante. Então, um ponto alto sobre ponto alto e 2 correntinhas de separação. Então, eu vou dar continuidade aqui e volto aqui antes do fechamento. Bom, feito os 12 pontos altos separados por 2 correntinhas, aqui agora eu vou fechar e vou cortar esse fio, tá? Então, aqui eu tenho, ó, primeiro ponto alto, né, sendo aqui as correntinhas, e aí vou contar com ele, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos, né? E aqui eu tenho as 2 correntinhas finais. Tá? Então, eu vou vir aqui na segunda correntinha e vou aqui prender com o meu ponto baixo.
E aí eu vou estar aproveitando e vou estar te mostrando aqui como eu faço o meu arremate. Tá? Então aqui agora eu corto o excesso de fio. E pronto, ó. Aqui agora eu separo as perninhas do fio. Separo aqui 3 para cada lado. E aí, para me auxiliar no arremate, eu sempre utilizo uma agulha mais fina, tá? Pode ser qualquer numeração, 1,75, número 2, a agulha que tiver à disposição, ou até mesmo a agulha que eu estou utilizando, tá? Então, venho aqui e passo, ó, uma perninha, tá? Na correntinha aqui de cima. Então, passo um aqui de cada lado. E aí, os fios que estavam do lado de fora, eu trouxe aqui para o meio. Deixa eu ver se foca aqui. Trouxe aqui para o meio, ó. Então, aqui agora, eu dou uns 3, 4 nozinhos, tá? 3 para mim é o suficiente. E se você estiver usando cola, agora que também é o momento de vir dar um pingo de cola. E aqui agora eu puxo a ponta para trás, tá? Nisso, ele fica aqui, agora onde vai vir aqui os pontos altos. E aí vai cobrir aqui o nó, vai cobrir o arremate aqui direitinho, tá? E aqui a questão que eu tava falando, ó. Para mim, as duas correntinhas, ela dá muito bem a altura do meu ponto alto, tá? Então, não fica aqui repuxando, não fica... Tem momentos, né? Tem trabalho que as correntinhas, ela batem a menos e aí fica aqui uma cavidadezinha aqui, né? Como se estivesse puxando aqui para baixo, né? Ou fica arrebitando para cima, né? Que é quando tem aqui correntinhas demais, tá? Então, aqui o meu fica assim, desse jeito. E a mesma coisa eu faço aqui com esse arremate inicial. Eu separo aqui 3 pernas para cada lado. Separo 3 pernas para cada lado. E venho aqui na base. Venho aqui na base das 3 correntinhas, né? Onde eu dei a laçada lá inicial. É por isso aqui que eu utilizo a agulha mais fina, ó. Então, ela entra com muito mais facilidade. Aí, aqui eu faço a separação das 3 perninhas, né? Passo aqui uma por dentro do ponto e a outra por fora mesmo. E aqui eu dou uns 3 nozinhos, tá? Ainda mais trabalhos assim que é para mesa e tudo mais, então não tem aquela frequência de lavagem e de desgaste igual tapete, então faço assim desse jeito já é o suficiente. Agora eu venho aqui com a agulha e introduzo aqui entre os pontos, tá? Até sair aqui. E aqui fica assim, ó. E aqui agora eu puxo essa ponta aqui e escondo o nó aqui dentro do ponto, tá? Então, fica assim, desse jeito. Aqui eu já posso vir cortar ou esconder mais, tá? Eu já vou estar cortando, não vejo necessidade de esconder mais. E aí, fica assim, desse jeito. Essa outra ponta aqui, eu vou deixar, que eu vou dar um pingo de cola, tá? Não vejo necessidade, mas como esses tempos eu tô pro lado de cola, eu vou dar um pingo de cola aqui antes de cortar o fio. Então, agora aqui, eu vou estar vindo com a próxima cor que eu escolhi para estar utilizando. Esse aqui é o verde água escuro da Euroroma, tá? E esse daqui é o verde limão, também é da Euroroma, tá? Então, assim, aqui eu tenho 2 opções de iniciar aqui essa carreira, tá? E eu vou escolher aqui a mais prática pela questão do arremate, tá? Então, assim, normalmente, a depender do tipo de trabalho, eu inicio essa próxima carreira com um ponto alto sem precisar das correntinhas, né, para dar a altura dele. Então, como eu faço? Eu venho aqui, né, laço o fio e dou uma volta aqui
a corrente, como o início normal, né? Que a gente faz aquele exinho e aqui agora vem dar o nó. Agora, em vez de dar o nó, eu seguro aqui e dou mais uma laçada, né? Então, aqui fica a mesma laçada do ponto alto e aí eu posso vir aqui em qualquer lugar, né? Aí eu seguro aqui e faço aqui o meu ponto alto. E aí ele fica assim, ó, não tem diferença dele para os próximos pontos altos, né? E aí aqui no final eu venho aqui, faço a laçadinha e dou acabamento aqui em cima, né? Como eu fiz na carreira anterior. E esse daqui eu dou no ponto que vai vir aqui nesse outro espacinho. Só que aí, para facilitar o meu arremate aqui, eu vou iniciar da maneira tradicional, né? Então, vou pegar aqui e fazer o ezinho e fazer aqui um nozinho, tá? E aí, eu vou vir aqui em qualquer lugar e vou... Deixa eu só ajustar aqui. E vou aqui dar início às minhas correntinhas e já vou passar aqui o ponto a ponta aqui da linha já para esse outro lado aqui, tá? Então, aqui eu subo 2 correntinhas ou 3 correntinhas e aí aqui eu já dou continuidade ao trabalho. Esse fio aqui, eu também gosto de caminhar ele por aqui por trás desses pontos, tá? Pelo menos de 2 pontos para esconder ele melhor. E aí agora dá um pinguinho de cola e pode cortar o fio, tá? Então, vou só te mostrar aqui como eu faço, ó. Eu puxo ele aqui para baixo, puxo para cima e aqui novamente para baixo. Aí agora, quando eu vim aqui com os pontos altos, ele já vai ficar preso aqui e agora é só eu vir com um pinguinho de cola, tá? E fazer aqui essa finalização, né? Então, aqui, vamos lá. Então, nesse espacinho aqui, em cima de cada correntinha, né? Nesse espacinho de 2 correntinhas, vai ser colocado aqui 3 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Pera, deixa eu segurar ele aqui atrás para não fugir. Então, segurei a ponta ali atrás e fiz aqui o meu terceiro ponto. Então, aqui agora, eu já posso vir, dar um pingo de cola e cortar, ou cortar aqui agora e que ele já vai estar bem presinho, tá? E aí, eu dou continuidade aqui ao meu trabalho. Então, vai ficando assim, né? São três pontos altos nesse espacinho aqui de 2 correntinhas, tá? Então, agora eu vou fazer aqui o meu e já volto para te mostrar o resultado. Prontinho, né? Então, fiz aqui de todos os espacinhos, fiz aqui 3 pontos altos, tá? Sem nenhuma correntinha de separação, sem nenhuma alteração, são apenas 3 pontos altos, né? Então, faz os 3 pontos altos e já vai aqui diretamente pro próximo, tá? Então, aqui cheguei ao final, né? Todos, já conferi, todos têm os 3 pontos altos, né? Não tá faltando, nem tem passando. E aí, agora eu venho aqui na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui agora eu já corto essa ponta aqui do fio. E aí, faço aqui o arremate. Esse arremate aqui, eu também faço do mesmo jeito da carreira anterior, tá? Então, vem aqui, puxa aqui pra dentro. E o lado de cá, também a mesma coisa.
Dou aqui os meus nozinhos, né? Já foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí eu venho aqui novamente com a agulha e puxo aqui dentre os pontos um pouquinho. Ó, esse aqui eu só vou passar para trás, tá? E vou deixar aqui, porque aqui já vai ser a correntinha de separação, né? Então, eu não vou dar um ponto, deixar aqui, né, a linha solta, então eu prendo aqui e vou dar aqui um pingo de cola. Ele aqui nessa parte, ele tende a ficar meio emborcadinho, assim, desse jeito, né? Parecendo uma cuiazinha, uma baciazinha. É normal, tá? Quando a gente vir agora com a próxima carreira, ele já vai se ajustar aqui, já vai ficar certinho. Então, se acontecer isso também com você, não, não se espante, tá? Agora, eu vou vir aqui com a cor que eu escolhi para dar o acabamento, né? Que é uma cor mais clara e aí fica bem visível, tá? Esse é um lilás. Então, aqui, eu dou uma laçada. Essa é a melhor maneira que eu encontrei aqui para mim fazer, tá? Mas aí você pode fazer aqui a parte inicial, como ficar melhor para você. Eu vou pular esse ponto aqui que fica mais próximo ao ponto alto da carreira anterior, tá? Então, eu vou começar o meu trabalho aqui, ó, no ponto do meio. Então, aqui, eu apenas segurei a agulha, ou a linha aqui na agulha, tá? Sem dar um nozinho nem nada. E aí, aqui, como é que eu faço? Eu introduzo a minha agulha e pego o fio aqui atrás e vou fazer meio ponto alto. Aqui eu já posso estar tirando, tá? Eu vou segurar aqui. Aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas. E fica assim, tá? E aqui agora eu já vou fazer 2 pontos altos fechados junto, né? Então, aqui eu tiro 2, fico com 3 aqui agora e vou tirar tudo. Aqui, agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação e vou pular aqui esse ponto, né? E vou vir aqui no próximo. Aí, aqui eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos, né? Então, laço aqui a agulha, pego o fio, tiro 2, né? Vou ficar aqui com 3 na agulha, agora eu fecho aqui todo mundo junto e faço aqui uma correntinha de separação, tá? E aí, repito aqui o processo. 2 pontos altos, né? Fechados juntos. Então, assim, aí depois, 3 correntinhas de separação e vou repetir o processo, né? Faço aqui 2 pontos altos, fechados juntos, uma correntinha de separação e no próximo espacinho, 2 pontos altos, né? Fechado aqui junto novamente e agora 3 correntinhas de separação. Assim, desse jeito, para mim foi o melhor, tá? A melhor opção, que aí não fica embabadando. Ele vai deixar aqui essa carreira retinha, certinha, sem repuxar, sem babadar, nem nada. Então, assim, esse daí é a diferença da videoaula, tá? Então, assim, eu achei videoaulas que já tem até, acho que 8 anos ou mais de 8 anos. Se eu não estiver enganada, acho que é da Vanessa Marcondes. E também encontrei videoaulas mais atualizadas, mas que também não consegui obter um resultado satisfatório no meu ponto através dessas videoaulas, tá? Então, aí, essa foi a maneira que eu encontrei para deixar a minha peça o mais reta possível. Então, assim, quando eu finalizar essa parte, esse daqui vai ser o meu resultado, né? Uma peça reta, sem estar embabadando, sem estar repuxando. E aqui o meio, né, que estava emborcadinho, ele fica aqui certinho também, tá? Então, agora aqui eu vou dar continuidade a esse daqui e volto no fechamento. Então, aqui só mais uma vez para reforçar, tá? Eu venho aqui no ponto do meio, né, e faço aqui meio ponto alto,
E venho aqui, repito o processo agora, um ponto alto todo, né? Que aí vou fechar aqui os dois juntos e vai ficar assim desse jeito. Uma correntinha de separação e aqui repito o processo, né? São dois pontos altos, fechado, junto. E três correntinhas de separação. E aqui agora, né, vou fazendo. Então, assim, qual é a diferença aqui do meu passo a passo para videoaula que já tem aí no YouTube inúmeros passo a passos desse trabalho? É justamente esse daqui, né? Então, assim, se eu coloco aqui, faço 4 pontos altos direto e as 4 correntinhas ou 3 correntinhas, meu trabalho ele vai ficar muito embabadado. Então, eu fechando aqui junto, diminui aqui o volume de pontos aqui nessa parte de cima, tá? E também isso aqui me facilita na próxima camada, né? Então, assim, desse jeito, foi o melhor resultado que eu encontrei, né? Foi o melhor resultado que eu consegui chegar. E aí, assim, pronto. Aqui agora, eu vou dar continuidade, né? Eu vou finalizar aqui a carreira e volto para te mostrar aqui como é que vai ser o fechamento aqui dessa carreira e como eu arremato aqui esse fio. Então, cheguei, né, aqui no último e fiz todo o processo do mesmo jeito, né? Dois pontos altos fechados junto e uma correntinha de separação, tá? Essa correntinha, ela fica bem discreta e na aparência, né, fica aqui como se eu tivesse feito os 4 pontos altos normal, né, sem fechá-los junto. Então, aqui agora, eu venho e faço aqui as 3 correntinhas, né, e venho aqui, aonde aqui eu subi, né, só esse meio ponto alto, para fazer aqui o primeiro. Eu venho aqui agora no mesmo espaço e vou fazer aqui o segundo. Ó, então, eu tiro, né, as duas e fica aqui agora com as duas lacinhas, as duas laçadinhas para finalizar o ponto alto, né? Então, eu vou vir aqui na primeira correntinha que eu fiz e vou pegar aqui o ponto alto. Deixa eu passar esse fio para cá, ó. Então, né, só para repassar. Fiz aqui meio ponto alto, né? E tô aqui com as duas laçadinhas na agulha, né? Então, eu venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, né? Lembrando que no início foi duas correntinhas, né? Que é para justamente ficar aqui essa correntinha de separação aqui, ó, entre um ponto e outro. Então, eu entro aqui com minha agulha, né? O fio eu vou passar para cá. E aqui agora eu busco o fio do novelo, né? E vou fechar aqui todo mundo junto. Então, aqui, ó. Fechei agora todo mundo junto, né? Daqui, eu já vou vir aqui direto pro meio, onde eu fiz a correntinha de separação. E vou aqui, ó, fazer um ponto baixo. Daqui desse ponto baixo, eu já vou trabalhar agora aqui dentro das 3 correntinhas, fazendo aqui 7 pontos altos. Não tem correntinha de separação, não tem nenhum outro tipo de detalhe nenhum. São apenas 7 pontos altos, certo? Então, vou aqui colocando os meus 7 pontos altos, né? Ah, sim, e eu já mostrei, né, que aqui nessa primeira carreira ainda, o trabalho ele já fica retinho, já fica certinho, tá? Então, esse aqui é a mesma peça que eu dei início, não troquei por nenhuma outra, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver quantos pontos já tem aqui. 5, falta 2. Então, eu venho aqui e prendo aqui
com um ponto baixo entre uma correntinha e outra. E por isso que na parte, antes dessa parte aqui um pouquinho, eu disse que desse jeito que eu faço, facilita aqui também, né, essa última parte. É justamente por isso aqui. Porque do jeito que eu encontrei as videoaulas aqui no YouTube, fica aqui assim, são 4 pontos, então você vem no terceiro e faz aqui um ponto baixo. Então, fica 2 pontos altos para cá e um ponto alto para cá. Só que, sinceramente, eu não gostei muito, né? Fica, para mim, no meu ponto, ficou desorganizado, ficou meio troncho, além de que embabadou muito. Então, essa foi a maneira, né, que eu encontrei. E aí fica aqui já certinho. Você não precisa estar procurando o meio da peça toda hora, né? Que ele já vai estar aqui separadinho certinho, tá? Então, aqui, agora dá continuidade aos pontos altos, né? Então, já tenho aqui o que? 3, 4, 5, 6 e 7. Então, assim, e aí, vou vir aqui, né, no meio aqui, ó, que é em cima da correntinha que fizemos, né? E aqui faço agora um ponto baixo, tá? E assim vai ficando o resultado. Depois eu sempre dou uma ajeitadinha aqui pra ficar assim, né? Acentuar aqui essa aberturazinha dele e deixar ele aí certinho, tá? Então agora aqui eu vou dar continuidade e volto para te mostrar como eu coloco, né, a flor na peça ali, tá? Só que antes disso, eu vou te mostrar aqui o arremate que eu faço aqui desse fio, porque eu já faço aqui esse arremate antes, que é para quando eu venho aqui com os pontos altos, já cobrir aqui esse fiozinho do arremate. Ó, então, olha como ele fica aqui por trás, né? Então, aqui, agora eu introduzo essa agulha, né, de cima para baixo aqui, e vou olhando aqui o melhor lugar onde o ponto sai, tá? Então, ó, esse aqui é a parte de cima do ponto alto, tá? Desse ponto alto aqui que fizemos o fechamento da carreira. Então, eu entro aqui e busco o fio aqui entre ele para trazer ele aqui para cima, tá? Então, deixa eu pegar com essa daqui que eu acho que vai ficar melhor para mim mostrar. Entro aqui e puxo o fio para cá. Espera aí que ele deu uma sumidinha aqui. Pronto. Aí trouxe para cá. Aqui, agora eu venho, faço aqui a separação, né, de sempre, de 3 pontos para cada lado. E aí eu venho aqui, ó, na primeira correntinha e puxo aqui uma perninha desse fio. Feito isso, eu ajusto aqui o que precisa ser ajustado, tá? Se porventura ficou aqui, eu vejo que ficou folgado alguma coisa ou precisa de algum ajuste, esse momento aqui é o que eu faço. Aí, dou aqui os nozinhos. 3 nozinhos. E aí, venho aqui agora, ó, e passo ele entre as correntinhas, tá? Passei aqui, ó, nas 3, amarrei na primeira e passei aqui ele entre as outras. E aí, aqui tá a ponta do fio. Pronto. Aí, aqui agora, eu passo ela aqui para trás, né? E quando eu vim fazendo aqui esses pontos altos, eu encapo aqui essa parte e o arremate, ele fica bem discreto, tá? Então, olha.
Os nozinhos, eles ficam aqui em cima e não mostra nem nada, tá? Então, agora eu vou estar dando continuidade e volto quando tiver faltando aqui 5 pétalas, tá? Quando tiver faltando aqui 5 pétalas, que é quando eu vou te mostrar como eu faço aqui a emenda. Ó, a minha emenda, né, você sabe que tem uma emenda aqui, tá? Só que aí ela não fica repuxando, nem fica nenhum tipo de ondulação. A minha primeira emenda que eu fiz, ela foi assim, desse jeito, ó, então ela fica aqui, um relevo, tá? Depois eu já consegui alterar e os outros não ficam, fica bem retinho, tá? Você não vê aqui uma altura de nível, né, entre um e outro, tá? Diferente desse daqui, ó. Os outros não têm esse nível aqui que esse outro tem, tá? Então, vou crochetar aqui e já volto para te mostrar como eu vou fazer aqui essa emenda. Ó, eu tenho esse daqui, né, que é o que eu tô fazendo aqui para esse, né? E aí, vou te mostrar aqui novamente como eu faço o arremate, né, da primeira ponta aqui da última carreira. Ó, então, eu entro aqui tá o ponto alto, tá? Então, eu entro aqui por cima do ponto alto, nas duas alcinhas, né, aqui do ponto alto, e aqui eu busco esse fio, ó. Trago ele aqui pra cima. Tá vendo? Aí aqui, agora, se houver necessidade, eu dou um puxão aqui pra deixar ele bem ajustadinho, tá? Pronto. Daqui agora eu viro meu trabalho e aqui eu tenho as 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3 correntinhas, tá? Aí aqui eu faço a separação do fio. E aqui, nessa primeira correntinha, eu faço aqui os 3 nozinhos, né? Então, puxo aqui. E aqui agora eu venho e dou aqui os 3 nós. Assim, desse jeito. E aí, aqui agora, eu entro nas correntinhas e vou fazendo aqui esse acabamento, né? Puxando aqui dentre as correntinhas, dou uma ajeitadinha aqui no nó, né? Pra ele dar uma caminhada aqui pra cá. E pronto, e assim ele fica, olha, certinho, tá? Aqui, eu sempre deixo aqui pra trás. E pronto. Então, né, agora aqui tá faltando 5 pétalas, né? Lembrando que fica aqui com 12 pétalas. Eu já tenho aqui 7. E agora aqui eu vou te mostrar como eu faço a união, né? Então, aqui, fiz meu ponto baixo entre uma pétala e outra. E agora aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Então, aqui foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí, agora eu passo aqui o fio pra frente, tá? E vou ficar aqui só com essa laçadinha na agulha. Vou deixar ela bem ajustada. E aí, eu vou vir aqui no trabalho que eu tô fazendo, tá? E vou vir aqui ó, no caso aqui tá faltando só essa, né? Pra fazer aqui esse encaixe. Então, na realidade aqui era pra me ter deixado mais pétalas, tá? Então, vou desmanchar aqui rapidinho e já volto. Então, aqui são o quê? São 2 pétalas pra aqui, 2 pétalas pra aqui e mais 2 aqui, tá? Então, preciso deixar aqui 6 pétalas sem fazer. Então, aqui, vou desmanchar essa até a número 3. 2, 4, 6. Então, aqui, ó, deixo, né, passo o fio pra frente e vou ficar aqui com a laçadinha na agulha bem preso, tá? Então, aqui agora, o que é que eu faço? Eu venho aqui nessa pétala aqui, né, que é a que vai ficar aqui pra dentro, pego aqui essas duas, e aqui eu venho
até o quarto ponto, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Confiro que aqui vai ser o meio certinho. E aí, eu entro aqui por cima do ponto, pegando aqui as duas alcinhas de trás, tá? Se você quiser, você também pode pegar apenas uma alcinha, mas eu prefiro pegar as duas. Daqui, eu vou ficar aqui com essa laçada na agulha e vou ignorar aqui essas duas, tá? Então, aqui eu vou dar continuidade ao meu ponto alto normalmente, tá? Então, aqui, ó, tirei duas. E aí, agora aqui, eu fico com essas 4 laçadinhas, né? As duas rosas, que é dessa flor, e as duas azuis, que é dessa aqui que eu tô fazendo. Então, aqui, agora eu venho e tiro todo mundo, tá? E aí, agora aqui, eu posso dar continuidade, tá? Então, aqui, número 5, ponto alto número 6 e o ponto alto número 7. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. E aqui agora eu dou continuidade na próxima pétala, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos. Puxa aqui o fio para frente, tá? Deixa o fio aqui na frente. Deixa essa laçadinha aqui da agulha, ela bem ajustada. E aí, aqui, novamente, eu entro aqui no quarto ponto, ó. 1, 2, 3, tá? Esse aqui é o quarto ponto. Então, eu entro aqui e aí eu confiro, né, se realmente deixa eu ver se foca aqui. Se realmente fica aqui os outros 3 pontos, se eu não pulei nenhum ponto. E aí, aqui agora eu dou a continuidade, tá? Então, aqui. Oh, pensei que tava mostrando. Ó. Então, né, tô aqui com a minha laçada azul e as duas laçadas aqui da outra pétala, da outra flor. E venho aqui agora e faço aqui meu ponto alto normalmente, tá? Então, assim, e aqui, agora eu dou segmento, dou a continuidade, 2, 4, 7. Prendo aqui no meio, né, com o ponto baixo e pronto. Aí, fica assim, desse jeito, ó, como fica aqui bem a união, tá? Então, assim, não fica aqui, não fica um relevo, tá? Não fica um relevo. E fica até parecendo aqui que foi costurado aqui pela parte de trás. Eu achei, assim, mais prático, muito mais rápido, né? Do que vir depois costurando para deixar aqui a peça mais reta. Então, agora aqui eu vou dar continuidade, tá? Eu vou repetir aqui esse processo de fixação da pétala, tá? Não sei aí se ficou claro, mas eu acho que quando eu fazer aqui, eu acho que eu vou mostrar pelo menos mais uma, tá? Então, só para ter certeza, né? Então, vamos lá, né? Prendi aqui com ponto baixo. E aí, eu venho aqui na próxima, para fazer a próxima pétala, né? E faço aqui os 3 pontos altos. Feito os 3 pontos altos, fiz eles inteiro, né? Não tá faltando fechar nem nada. Eu passo aqui o fio para frente, né? E aí, eu venho aqui na minha outra pétala e venho aqui no quarto ponto alto, ó. Então, achei aqui o quarto ponto alto. E eu pego aqui essas duas laçadinhas, essas duas alcinhas, né, de trás, ó. Então, fica aqui, né, com duas da pétala verde, né, da flor verde. Fica aqui com duas e já tenho aqui uma azul, tá? Então, eu deixo essa laçadinha, ela bem ajustadinha. E aí, eu venho aqui e faço meu ponto alto normalmente, olha. Então, entrei, puxei o fio, tiro 2 e tiro agora aqui 4, né? Que é os 2 verdes e os 2 azuis. Então, fica assim desse jeito.
E aí, aqui agora, eu dou continuidade, tá? Então, aqui, 2, 4, 7 aqui. E aí, prendo meu ponto baixo, né, na correntinha aqui entre os dois pontos altos. Pronto, e assim eu faço aqui a minha união, tá? Desse jeito aqui ela fica bem presinha, ela fica bem segura e aí não repuxa aqui as pontas nem nada, tá? Então agora aqui eu vou dar continuidade, né? Então acho que eu já mostrei aqui o suficiente. Qualquer dúvida, basta voltar aí o vídeo, ou até me perguntar aí nos comentários. Eu acho que eu vou deixar o meu número do WhatsApp. Caso você também tenha alguma dúvida, eu posso estar pegando aí e te explicando mais detalhadamente. Caso tenha esquecido alguma coisa aqui no vídeo, é a minha primeira videoaula, não tenho muita experiência com videoaula, tá? Em estar gravando. Então, assim, peço desculpa por qualquer erro, por qualquer detalhe que esteja faltando, tá? Então, é isso. Então, agora eu vou finalizar aqui e volto para te mostrar aqui como eu finalizo a minha carreira, tá? Bom, fiz aqui as pétalas que tava faltando, né? E cheguei aqui agora na última pétala. E aí, voltei só para te mostrar como fica aqui a questão do arremate, né? Então, aqui tá a perninha do arremate que foi feito aqui no início da carreira. Eu sempre deixo aqui ela para trás e seguro aqui. E aí, agora aqui, eu venho fazendo os meus pontos altos aqui, ó, normalmente, tá? Então, 1, 2 e 3, tá? Repita aqui agora o processo para prender a pétala. E olha, eu sempre gosto de conferir se não tá repuxando nenhum fio. E esse aqui tá na realidade. Então, assim, se tiver repuxando, eu tiro aqui e olho onde é o problema, né? E qualquer coisa, se tiver necessidade, eu refaço. Ó, tá? Então, assim, não tem dificuldade em passar essas alcinhas na correntinha, tá? Então, sai com bastante facilidade. Então, 2, 4. Tá faltando aqui agora o último. E pronto. Chegamos aqui ao final. Aqui agora, essa finalização aqui fica por sua conta, como você prefere fazer, tá? Então, você pode entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio, tá? Vai ficar assim. Ou fazer a finalização aqui que você achar melhor, tá? Pode estar entrando aqui também e tá puxando aqui esse fio para trás. Esse fio para trás e aí fazer a finalização aqui que você desejar, né? Tipo assim, deixa eu virar aqui que fica melhor. Fazer aqui um nozinho. Então, deixa eu desfazer aqui, ó. Você puxa aqui para trás e pode estar fazendo aqui um ponto baixo, né? Um ponto baixíssimo. Cortar aqui o fio, dar um nozinho e puxar ele para cá e esconder ele aqui embaixo, tá? E aí fica a seu critério a finalização, né? Então, a pétala pronta fica assim, desse jeito, ó, tá? Então, fica aí bem tranquilo o acabamento. Essa parte aí, né, desse último acabamento, eu acho que é bem pessoal, né? Cada pessoa, ela faz aí o acabamento de um jeito, do jeito que achar melhor, do jeito que preferir. Eu faço assim, ou simplesmente eu corto aqui o fio, né? Deixo essa pontinha aqui sem fazer, né? Corta aqui o fio, ao finalizar aqui o último
último ponto alto. Ó, vem aqui. Corto o fio, tá? E aí, agora aqui eu faço da seguinte maneira. Eu entro aqui nessas duas laçadinhas do ponto baixo, puxo o fio, tá? E entro aqui nessas duas alcinhas aqui do ponto alto da última pétala, ó, e puxo aqui para trás. Pronto. Feito isso, eu faço aqui o ajuste necessário, tá? Veja até onde é necessário puxar. E aí, agora, eu faço aqui o meu acabamento aqui atrás. Tá? Então, deixa eu vir aqui com a mais fina. Ó, ainda ficou aqui uns fiozinhos. Aí, eu passo aqui. Passo aqui, tá? E aí, eu deixo aqui certinho, ó. No caso, aqui fica aqui as duas alcinhas do ponto alto, tá? Então, aqui eu vejo até onde precisa ser ajustado. E aí, aqui agora, eu faço os nozinhos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha aqui do ponto baixo, né, da onde eu iniciei. E aqui eu vou dar os meus nozinhos, tá? Prontinho. Daqui agora, eu vou caminhar com eles para as correntinhas, tá? De onde é formada as pétalas. Então, aqui é só puxar, ó, e os nozinhos se escondem aí dentre os pontos altos. E aí, eu venho fazendo assim, desse jeito. Tá? Ó, aqui agora. Aí, você vai vendo aí como fica melhor para você. Como eu já disse, essa questão do arremate, ela é pessoal, né? Cada uma faz de um jeito, cada pessoa tem a sua melhor maneira de fazer. E aí, agora aqui, eu cheguei nas 3 correntinhas, né, dessa pétala. Então, aqui agora, o que é que eu faço? Eu entro aqui no meio, em qualquer espaço aqui, ó, abro aqui, tá? Venho aqui em qualquer correntinha que eu encontrar. E aqui agora, eu caminho para cá, ó, por dentro dos pontos, tá? E saio aqui aonde tá a pontinha aqui do fio. Aqui agora eu puxo, tá? Faço com todo cuidado para não puxar nenhum fio. E aqui agora, ó, tiro as perninhas, tá? Aqui agora eu já posso cortar esse fio, ou se preferir, eu posso aqui continuar passando mais um pouquinho e aqui no final dar um pingo de cola, tá? Sinceramente, aqui pra mim tá o suficiente. Eu não vou entrar com cola aqui nessa parte. Então, aqui eu posso simplesmente vir e arrematar o fio. Arrematar não, cortar essa ponta do fio. Fica assim, desse jeito. Essa outra aqui também eu já posso cortar. E o acabamento fica assim, olha. Tá? Então, fica assim, desse jeito. Prontinho, ó. Fica aqui dentro, tá? Não vai sair esse fio, não vai escapar, nem nada. Então, prontinho, tá? A peça, ela fica bem mais retinha, tá? Achei que ficou um resultado bem melhor, bem mais satisfatório, tá? Eu sei que esse vídeo ficou longo, não era a minha intenção, mas, como eu já disse, né? Eu gosto de explicar aí bem detalhado. Então, assim, sendo bem sincera, eu sei que eu ainda posso melhorar aqui mais alguma coisa, né?
Mas eu tô muito satisfeita já aqui com esse resultado. Então, aqui, essa parte aqui que tá arrebitadinha é porque do jeito que ele tava aqui, né? Ele tava dobrado, tava meio amassado aqui. Então, eu achei, né, que mesmo assim que precise aqui passar a mão, alguma coisa, o resultado já tá bem melhor, ele tá bem mais satisfatório do que esse resultado aqui, tá? Que mesmo passando a mão, ainda fica arrebitando, né? Então, eu gostei bastante, tá? Esse daqui eu vou estar desmanchando e vou estar refazendo desse mesmo jeito aqui agora, tá? Bom, então, enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal. Tá? Beijo, beijo e até um próximo vídeo. Assim, esse tipo de trabalho também, ele é ótimo para as pessoas que não conseguem trabalhar com combinações de cores, né, que se perde aí na hora de fazer uma combinação. Então, assim, olha quantas possibilidades, tá, que você tem de trabalhar, e eu vou ser bem sincera, duas combinações que eu gostei bastante são essas duas aqui, tá? Aqui eu tenho bege, um rosa chá e um rosa bebê. Aqui azul bebê, cinza e um mostarda. E aqui é um verde água claro, um verde bandeira e um amarelo bebê. Aqui é um salmão, um telha e um castanha da Apollo. Aqui é um areia, um verde musgo, um laranja, salmão, marrom claro e um verde abacate. Esse verde abacate, esse marrom claro é da Supremo, tá? Aqui eu tenho um amarelo canário da Cadore, um azul, eu não me lembro o nome desse azul, mas é um azul médio da Euroroma. Deixa eu só conferir o nome. É o azul piscina da Euroroma, tá? Então, assim, cada... E o vermelho, tá? E eu utilizei aqui o vermelho. Então, assim, essa combinação aqui é a combinação branca de neve, tá? Vermelho, azul e amarelo. É branca de neve. Então, assim, são coisas, né, que aí já facilita. Sinceramente, eu não pensaria em fazer essa combinação aqui. Tem combinações assim que eu achei, nossa, bem diferente, bem interessante. Uma combinação que eu amei, que eu achei diferente do habitual aqui que eu costumo fazer, é essa daqui com rosa chá. Eu não tenho muito costume de trabalhar com rosa chá, que eu encontrei há pouco tempo, na realidade, tá? E esse rosa chá, ele é da Supremo. Então, assim, eu gostei bastante. E aqui também eu tenho combinações, assim, que são bem diferentes do que a gente normalmente encontra em trabalhos de crochê. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o Pitaya da Apollo, um verde água claro e aqui um azul petróleo, ambos da Euroroma. Né? Então, assim, é uma combinação diferente, uma combinação que fica muito bonita. E aqui é um tipo de trabalho que você pode usar e abusar da combinação, né? Então, olha isso aqui, por exemplo, cinza, mostarda e bordeaux, tá? Então, aqui eu tenho ela de outro jeito, mas é a mesma combinação, bordeaux, cinza e mostarda. E assim você vai utilizando aí a sua criatividade, você vai abusando, você vai vendo o que fica aí melhor para você, tá? Então, olha essa daqui, grafite, esse grafite é da Fial, grafite amarelo ouro e o azul marinho, tá? E olha como fica bem bonito. Então, assim, você vai abusando aí da sua criatividade, você vai usando, você vai vendo o que você acha melhor, o que mais lhe agrada, o que mais lhe encanta, porque também o crochê ele é visual, né? Ele é visual, ele é o que lhe agrada, o que lhe encanta, o que você gosta de fazer. Então, assim, eu não faço crochê só por fazer, tá? Eu faço o crochê que me encanta, eu faço o crochê que me agrada. E aí, assim, desse jeito, eu vou trabalhando, logicamente, né, que quando tem encomendas que a cliente pede ali de um jeito específico, a gente tem que fazer do jeito que a cliente está pedindo, tá? Então, assim, esse daqui ela me deu total liberdade para trabalhar, né? Então, como eu já disse, tem cores que tá aqui bem próxima à foto de referência que ela me mandou, e tem coisas aqui que não tinha, que eu acrescentei, que eu precisei aqui mediante as cores que eu tenho, né? E a questão
Uma dessas são essas duas aqui, tá? Por exemplo, então, assim, é, na foto que ela me mandou não tinha tons de rosa, né? Então, eu achei, nem azul assim tão claro, era do azul médio, do azul piscina pra cima, né? Então, eu tô gostando do resultado. Aqui eu já vou tirar uma foto, vou mandar para ela para saber se a questão aqui das cores e tudo mais agrada a ela. Se não, eu vou estar fazendo aqui para pronta entrega, tá? Porque tem coisas que eu desmancho tranquilamente e reinicio, e tem coisas que simplesmente eu finalizo e disponibilizo na pronta entrega, tá? Bom, então é isso. O vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, muito obrigada, tá? Por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até um próximo vídeo. Lembrando que eu vou estar deixando meu número de WhatsApp aí na descrição do vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida e voltando o vídeo você não tenha sanado essa dúvida, você pode estar me chamando, que aí eu vou ter o maior prazer de estar esclarecendo ou estar deixando aqui nos comentários a sua dúvida. Eu respondo muito rápido, tá? Eu tô sempre próxima ali ao celular, então eu tenho uma certa rapidez em responder. Esse trabalho finalizado, ele vai ter um vlog aqui no canal, né? Vai ter um videozinho aqui no canal. Só não sei se vai ser antes ou depois da videoaula, mas de qualquer forma vai ser logo aí um seguido do outro. Um sai em um dia e o outro sai logo depois, tá? Bom, então é isso. Beijo, beijo. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Voltei aqui agora bem rapidinho, só para me te mostrar o resultado da peça, tá? A encomenda que eu tinha era ela assim, meio hexágono ou meia redonda, digamos assim. Então, aqui eu utilizei a um total de 37 peças. Eu iniciei com uma, a segunda volta tem 6, a terceira tem 12 e a quarta volta tem 18 peças, totalizando assim as 37, tá? E todas eu fiz a união do mesmo jeito que eu mostrei aí no passo a passo, como você já viu. E o lado bom dessa peça é a versatilidade, né? Podemos fazer inúmeras formas, inúmeras peças, utilizando o mesmo passo a passo, né? E tudo mais. Então, assim, eu gostei bastante desse resultado. A encomenda que eu tinha era exatamente assim. Então, eu já consegui aqui um resultado muito bem satisfatório, muito mais satisfatório, né, do que a peça que eu tinha feito anteriormente. Então, assim, eu consegui um resultado mais retinho, tá? Bem mais organizado, bem mais equilibrado. Aqui ele só tá aberto, eu não passei a mão, eu não fiz nenhum tipo de finalização nele, tá? Ele tá apenas abrir aqui para mostrar agora. Bom, então é isso. Novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.